Aconteceu em Buenos Aires, na Argentina, o primeiro Congresso Internacional de Direito, promovido pela Associação dos Magistrados Catarinenses e pela Escola Superior de Magistratura do Estado de Santa Catarina. E é sobre esse importante evento que eu converso agora com o juiz Antônio Augusto Baldo. Doutor, primeiro eu gostaria que o senhor falasse, em linhas gerais, qual é a importância desse evento para a Justiça de Santa Catarina? Olha, esse evento foi a primeira experiência maior, do ponto de vista internacional, que nós promovemos num evento dessa natureza. E o que se pode, desde já, dizer, e isso assim com uma magnitude talvez até maior do que aquela que nós esperávamos, é realmente a troca de experiências com colegas de outra nacionalidade, que vivem uma realidade em muitos pontos semelhante à nossa, e por outro lado, em outros pontos muito distante da nossa, e mesmo naquilo que tem similaridade, mesmo naqueles problemas que são similares, é muito interessante ver as soluções que eles adotam, que muitas vezes podem ser soluções similares às nossas, com resultados distintos ou, às vezes, soluções completamente diferentes daquelas que nós encontramos muitas vezes e que tem o seu valor, que muitas vezes a experiência deles, em alguns pontos, é mais exitosa do que a nossa. Nós, em outros pontos, temos experiências mais exitosas do que a realidade de outros países, em especial falando desse encontro especial da Argentina. Então é muito interessante essa troca de experiências, ver como é que eles lidam com os problemas deles e ver e fazer esse exercício de como é que nós podemos adaptar essas soluções que eles têm para os problemas dele, as nossas soluções. E muitas vezes ver coisas que eles já adotaram e que aqui muitas vezes se tem vontade de adotar, e ver aquilo que funcionou, aquilo que não funcionou. Por outro lado também ver como certas coisas que para nós funcionam bem há muito tempo aqui, de repente lá não funcionaram tão bem. Então é muito interessante essa possibilidade, essa abertura da mente, essa possibilidade de abrir a mente para um outro enfoque sobre as coisas, porque muitas vezes nós ficamos muito concentrados na nossa realidade, buscando as nossas próprias soluções, e muitas vezes esquecemos de ver que já há soluções no mundo todo para problemas muitas vezes similares aos nossos. Isso é uma coisa interessante. A Argentina está logo aqui do lado e o senhor disse que existem muitas similaridades e muitas diferenças. Gostaria que o senhor explicasse, então, um pouquinho dessas suas impressões. Exato. Na verdade, se nós formos ver a Argentina, e também a escolha do país se deu também muito em função disso, a Argentina tem uma história muito similar à nossa, seja do ponto de vista econômico, geograficamente somos vizinhos, nós temos tanta coisa similar, colonizados por povos ibéricos, embora portugueses e espanhóis, né, mas ibéricos com todas as suas semelhanças, com toda a sua herança de burocracia e dessa formação colonial que nós tivemos. E é claro, nós vemos muitos pontos em que de semelhança, como eu dizia. Então eles têm um judiciário estruturado de uma maneira até certo ponto similar à nossa, embora com diferenças bastante interessantes, né? Bastante marcantes. Mas também vivem muitos problemas como nós vivemos, que é o excesso de processos, excesso de litigiosidade, a formação jurídica que é da mesma origem que a nossa, uma formação jurídica mais voltada ao conflito, à solução de conflitos, de litígio entre partes, né? Então é interessante ver como experiências que nós pensamos em adotar aqui, como eu dizia antes, e que eles adotaram lá, ver como elas funcionam. E eu menciono um exemplo. Lá existe um sistema em que a mediação pré-processual é obrigatória. Então, para se poder ingressar com
com o processo em juízo, é necessário, com o processo civil em juízo, é necessário que você tenha passado pelo programa de mediação. E é interessante ver como eles estruturaram os programas de mediação que eles têm, e é interessante ver também o grau de sucesso que eles tiveram com a imposição. Nós também temos os nossos programas de mediação, de conciliação aqui, temos isso muito forte nos juizados especiais, a conciliação, e muito forte na família, a mediação, mas nós não temos nenhum programa obrigatório prévio, né? Que é algo que acaba esgotando as demandas, ou diminuindo as demandas, muito antes delas surgirem. Como isso? E aí fica a grande pergunta, né? Conhecendo a experiência deles, a realidade deles, fica a pergunta, quer dizer, até que ponto nós poderíamos adotar um sistema semelhante, em que pontos ele funcionaria, o que teria que ser modificado, né? Até que ponto isso seria uma solução para nós, etc., né? E também o contrário, nós vemos que em certos pontos, por exemplo, nós estamos mais à frente do que o país vizinho. Nós notamos, por exemplo, que a seleção de magistrados lá, ela ainda tem um componente, um componente político muito forte, que aqui já não existe há um bom tempo, né? Então, é interessante notar essas diferenças todas e as nossas similaridades, e ver, inclusive até para nós não termos muitas vezes aquela impressão de que tudo no nosso país funciona mal, tudo no nosso país... Não, tem coisas que nós estamos bem comparativamente com outros países. Hoje, dessa ocasião, fizemos essa comparação com a Argentina, mas faremos, se Deus quiser, no futuro com outros países, nos próximos eventos internacionais. E aí a gente consegue também ter uma ideia plena de que nós não estamos atrasados em tudo, como às vezes parece, né? Parece que nós possamos estar. Não, nós temos pontos em que nós estamos muito avançados e que somos exemplo também para o mundo. Uma coisa que o senhor comentava é a qualidade das palestras, que o senhor achou bem impressionante, né? Sim, tivemos palestras lá de uma qualidade excepcional. Eu participei também da coordenação e da organização do evento. Nós tivemos o cuidado assim, de escolher realmente assim, o que a magistratura argentina podia oferecer de melhor para falar com os nossos colegas. Então tivemos assim figuras importantíssimas da magistratura, não só da magistratura, tivemos também do Conselho da Magistratura da Nação, caso do professor Miguel Pia de Casas, que é uma grande figura do direito argentino, é advogado, mas faz parte do Conselho da Magistratura da Nação. Tivemos o conselheiro também do Conselho da Magistratura da Nação, Dr. Luiz Maria Cabral, a presidente da Associação dos Magistrados e Funcionários da Justiça da Justiça da Nação, a doutora Maria Lília Gomes Cordeiro, e tantos outros nomes importantíssimos, o doutor Carlos Maria Folco, que é um dos grandes tributaristas da Argentina, pessoas aqui, eu estou sendo até injusto de não nominar a todos, porque todos os que nos palestraram e compartilharam o seu conhecimento conosco lá na Argentina eram assim de um grau técnico excepcional. Menciono também a doutora Gladys Estela Álvares, que foi a grande idealizadora desse sistema de mediação que eu mencionava antes. Foi graças a ela, sobretudo, que esse sistema de mediação se implantou lá. Então, veja como as pessoas-chave para todos aqueles temas que eram do nosso interesse e que nós procuramos colocar nas palestras. E quais os principais temas que hoje, passado o evento, ficam na memória de quem participou desse congresso? Bom, nós tivemos assim diversos, eles não eram temas necessariamente encadeados uns com os outros, mas procuramos aquilo que mais nos interessava do ponto de vista, seja profissional, do ponto de vista da carreira jurídica, da carreira da magistratura lá, e seja também do ponto de vista inclusive processual, quer dizer, do dia a dia, da rotina judiciária, que envolve direito processual, envolve também, do ponto de vista das relações Brasil-Argentina, a questão da cooperação judicial, né? Como é que os nossos atos
se cumprem lá, também era um ponto, né, que muitas vezes não é do dia a dia do magistrado, mas que é importante, ainda mais para um estado como o nosso, que faz fronteira com a Argentina. Então, talvez aqui no litoral isso não seja, se note menos, muito embora nós tenhamos também muitas relações entre brasileiros e argentinos, decorrentes sobretudo dessa interação que há sazonal, né? No verão vem muitos argentinos para cá, então, e com isso tem acidente de trânsito, tem pessoas que se namoram, vêm a casar, ter filhos juntos. Então, há uma série de relações pessoais e jurídicas que acabam se desenvolvendo a partir disso, e também no oeste do estado, onde nós temos a região de fronteira com a Argentina. Também isso é muito comum, né? Casamento entre argentinas e brasileiros, ou argentinos e brasileiras, com filhos em comum, com famílias dos dois lados, com relações comerciais, pessoais, familiares, enfim, dos dois lados. Então, para nós é interessante também sob esse ponto de vista. E essa foi a primeira grande troca de experiências internacionais. Vão ocorrer outras? Sim, essa foi, digamos assim, o primeiro congresso internacional. Nós já tivemos experiências anteriores, assim, de trazer palestrantes do exterior, ou assim, de encontros internacionais de que a EMC participou, mas com esse formato realmente é o primeiro, e se mostrou um formato muito interessante. Se mostrou um formato muito interessante sob o ponto de vista do aprendizado, da quantidade de conhecimento que nós pudemos, com esse formato, adquirir, né? E seguramente faremos novos, tenho certeza que a EMC fará novos agora. Com que frequência não é difícil dizer no momento, né? Nós ainda vamos fazer avaliação, ver, né, aqueles pontos em que podemos melhorar, o que é que podemos fazer de melhor e ver como é que podemos organizar melhor. Isso foi o primeiro, foi uma experiência também, mas seguramente faremos outros no mesmo formato, com outros países que tenham também uma tradição jurídica que nos interessa, que seja do nosso interesse. E, por outro lado, também, a grande virtude desse evento foi a de abrir um canal de comunicação. Nós abrimos entre a Associação dos Magistrados Catarinenses e a Associação dos Magistrados e Funcionários da Justiça da Nação Argentina, um canal de comunicação muito bom, que eu tenho certeza que vai render novos frutos. Nós já temos aí, já conversamos a partir desse evento, já conversamos inclusive sobre a participação deles no nosso congresso estadual aqui no final do ano, e tenho certeza que vamos fazer novos eventos também com a Associação Argentina, que envolvam também a participação de palestrantes brasileiros, palestrantes catarinenses, para juízes argentinos, que eles ficaram muito interessados, gostaram do formato que nós implantamos, que nós pensamos para esse evento. Então, isso abre um leque de possibilidades, inclusive para essa troca de conhecimento, que é fundamental na nossa atividade, né? Se nós não abrirmos a cabeça para as possibilidades de receber novas ideias, nós teremos muito mais dificuldade sempre com os nossos problemas. Perfeito, Dr. Ubaldo. Muito obrigado pela entrevista e parabéns pela iniciativa de organizar esse congresso. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de poder falar a todos. E o programa Justiça Legal dessa semana fica por aqui, mas a gente tem um encontro marcado semana que vem. Muitíssimo obrigado pela sua audiência e até a próxima.